Boa noite a todos, bem-vindo ao canal do Centro Espírita Paulo Ortiz. Meu nome é Nancy e nós vamos continuar a série de palestras que se iniciaram no ano passado, em 2020, e essa é a primeira palestra de 2021, então sejam todos bem-vindos, que a gente possa continuar, online, enquanto houver a pandemia. Do coronavírus. Então, hoje a gente vai falar sobre os verdadeiros discípulos de Jesus e antes a gente vai então pedir para que Jesus e os mestres de luz, os mentores da casa, do Centro Espírita Paulo Ortiz, possam abençoar cada um de nós e que nós possamos aproveitar ao máximo esta exposição, que a gente possa principalmente tentar colocar em prática em nosso dia a dia e que assim seja. Então, vamos lá. Como o tema de hoje é os verdadeiros discípulos de Jesus, então nós perguntamos: quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Simeão, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz o seguinte questionamento: será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? E aí eu pergunto, será bastante dizer sou espírita para seguir Jesus e os ensinamentos dos espíritos? E o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 6? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Iniquidade é aquilo que é injusto, que é o oposto ao que é justo e igualitário. Aí, e no capítulo 9, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderá impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Continuando o item 9, ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das palavras das vossas palavras e das vossas genuflexões. Genuflexões, quando nos colocamos de joelhos para fazer orações. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor da caridade. Ou seja, Jesus, então, nessa passagem, ele está puxando a nossa orelha, né? Está dando um puxão de orelha e reafirmando, né? Dizendo que não basta a gente ficar falando, não adianta a gente ir, por exemplo, no centro espírita e dar o nosso passe, fazer uma palestra, trabalhar aí na evangelização, ou trabalhar na costura, ajudar na doação dos alimentos,
se é uma coisa feita só de forma externa, né? Que não é uma coisa feita de coração. E tudo que a gente fala, dá uma palestra, por exemplo, fala, mas na hora de fazer, a gente acaba não colocando em prática aquilo que a gente ensina, né? Então é uma coisa que é da boca para fora, só para chamar a atenção de Deus, chamar a atenção dos espíritos, enfim, dos espíritos superiores ou das outras pessoas. Então são coisas feitas, né? É o que é dito da boca para fora, mas não é sentido. E que o caminho, então, o único caminho para que a gente chegue a praticar o bem, para que realmente a gente atinja a espiritualidade maior, é praticando a lei de amor e caridade em todos os momentos de nossas vidas. Ainda no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Ou seja, para que a gente tenha, então, tranquilidade, para que a gente tenha paz, para que a gente seja feliz aqui como encarnados, ou para que a gente tenha, então, seja feliz também no plano espiritual, nós devemos seguir, então, as instruções, as palavras de Jesus, que são verdade até hoje, porque são palavras eternas, né, por ser verdadeiras, por seguirem a lei divina ou natural. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. Ou seja, tudo que for feito, então, com base na lei de justiça, de amor e caridade, nos deixarão felizes e estarão no caminho, estarão, como se fosse então, a casa construída sobre a rocha, que pode vir qualquer abalo, qualquer problema, que ele não vai se destruir, né? Não vai acabar, né? Porque ela está construída sobre bases sólidas, bases do amor e da caridade, da fraternidade, enfim. Diante do que foi exposto, então, nós procuramos, então, a questão 649 de O Livro dos Espíritos, que diz, em que consiste a adoração? Já que não adianta ficar falando, né? Dizendo em exagero, só da boca para fora, então, em que consiste a adoração? Então, a adoração, de acordo com os espíritos, é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Então, é quando a gente se une ao Criador através do nosso pensamento, elevando o nosso pensamento até o nosso Criador, até Deus, é que nós estamos adorando a Deus. Então, basta nos conectarmos em pensamento com o nosso Criador, que nós já estamos em adoração. A questão 653 do Livro dos Espíritos diz que precisa de manifestações exteriores à adoração, então é necessário que a gente se coloque de maneira a mostrar para as outras pessoas, né? Precisa de alguma coisa externa para que a gente, nesse momento de adoração ao Criador. E aí vem a resposta dos Espíritos. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Ou seja, Deus está sempre conosco. E Ele sabe, né, que no momento então que nós nos conectamos a Ele através do pensamento, nós já estamos através do pensamento e lógico, com o coração sincero, né, com sinceridade, a gente já está se conectando então com o nosso Criador. E não é preciso, então, não é necessário que a gente faça manifestações de forma externa. Na questão 653A, pergunta Kardec, será útil a adoração exterior? Então, não é necessária a manifestação exterior, mas ela é útil, né? E aí os espíritos respondem, sim,
se não consistir num vão simulacro. Sim, se não for uma simulação, se não for uma invenção, né? Uma simulação nossa. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, aquele que só está mostrando, né, está fazendo da boca para fora, né, está exteriorizando uma adoração só para se mostrar para as outras pessoas, então isso não vale nada. Né? Então, isso não seria útil. Tá? Então, se for, a adoração tem que ser sincera para que ela seja realmente útil. Vejamos a questão 654 de O Livro dos Espíritos. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Então, Deus tem alguma preferência da forma como nós nos conectamos a Ele? E a resposta é: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Então, não importa a forma, o que importa é que esteja feito de coração, né? Que esteja evitando o mal, fazendo bem, que seja sempre sincero. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Então, hipócrita, aquele que faz da boca para fora, que fala da boca para fora. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então, é um mau exemplo. Fala, mas faz outra coisa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está educando os nossos filhos, né? Quando a gente está se expondo, a gente tem que tomar cuidado para não ficar só no blá, blá, blá. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, o ambicioso dos bens deste mundo. Então, esse que só fala da boca para fora, né, e não da alma, esse aí é a pessoa que só diz, né, aquele que fica falando, Senhor, Senhor, estou aqui, né? Eu profetizei em seu nome, eu dei passe em seu nome. E, na verdade, não coloca em prática ou não tenta colocar em prática aqueles ensinamentos que Jesus nos ensinou, nos trouxe. Então, nós voltamos àquela questão de Simeão no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, ele diz, será bastante dizer, sou cristão para seguir o Cristo? E ele mesmo responde, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, por nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos com Jesus, é que nós vamos nos mostrar cristãos, ou que nós vamos mostrar os verdadeiros espíritas, quando a gente coloca em prática os ensinamentos dos espíritos superiores. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos lá um item que fala sobre os bons espíritos, os bons espíritas, desculpa, e é o item 4. E ele diz assim, então, podemos perguntar, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Será bastante dizer, sou espírita para seguir Jesus e os ensinamentos dos espíritos? O Espiritismo ele não institui nenhuma nova moral. Então, o Espiritismo não trouxe uma moral, uma regra do bem proceder nova, né? Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo. Então, só vem nos explicar melhor a moral que Jesus nos trouxe, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, não é que a gente não deve adorar a Deus ou mostrar a nossa adoração a Deus através de palavras, né? Mas não só através de palavras. Então, o que mostra o que nós somos realmente os verdadeiros espíritas é quando a gente faz força para se conhecer,
para se transformar moralmente, né? Para que a gente possa domar as nossas inclinações más e para que a gente possa fazer o bem. Então, não significa que a gente não vá fazer não vai fazer o mal, que a gente só faça o bem. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, somos ainda muito imperfeitos, então a gente ainda vai errar muito. Mas o fato da gente estar sempre lutando, tentando se conhecer, tentando se reformar moralmente, isso aí já mostra que nós somos os verdadeiros espíritas. Isso mostra que a gente não vai ficar fazendo só falando da boca para fora, e sim tentando colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos espíritos superiores, enfim. Aí mostra que nós somos os verdadeiros discípulos, então, de Jesus. Para reforçar, então, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus, então nós buscamos em um livro dos Espíritos, na questão 918, os caracteres do homem de bem. Então, nós temos muitos lá, eu fiz aqui um resumo só, né? Então, nós temos aqui, aquele que respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, é aquele que respeita os direitos das outras pessoas, de todos. Faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça. Tá? Então faz o bem pelo bem, não fica então esperando as recompensas. Pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Difícil, né, gente? Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Então, se tem pessoas que estão abaixo dela, né, em questões sociais, em questão do emprego, por exemplo, aquela pessoa, ela não coloca ela abaixo dele, né, não vai humilhar essa pessoa. Se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Então, utiliza, sabe que a riqueza não quer dizer que aquela pessoa é mais desenvolvida, é mais evoluída ou não. É bondoso, humanitário e beneficente para com todos. O verdadeiro homem de bem, ou a pessoa de bem, né? É indulgente para com as fraquezas alheias. Então, a pessoa perdoa os erros do nosso semelhante. Não é vingativo. Essas, então, são algumas das características do verdadeiro discípulo de Jesus, que é, então, que esse tema de hoje veio mostrar e veio apresentar essas questões para a gente. A questão 993 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Ou seja, não tem pessoas que estão sempre, então, só serão pessoas más? Todo espírito tem que progredir incessantemente. Então, a gente tem que seguir a lei do progresso, que é uma lei divina ou natural. Aquele que nessa vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, é para isso que a gente passa pelas diversas reencarnações. Por isso que existe a lei, né, da reencarnação, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Então, qual é a meta? É atingir a perfeição moral e seguir, então, progredindo incessantemente. Então, não existe pessoas que vão viver eternamente no mal. E confirmando o que nós acabamos de dizer, o Espírito São Luís, na questão 1006 de O Livro dos Espíritos, que diz: podem durar eternamente os sofrimentos do Espírito? Ele responde: Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Então, não existe pessoa que vá viver eternamente no mal. Apenas
os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Então, se nós vamos demorar mais ou menos para atingirmos a perfeição, isso vai depender de nosso livre-arbítrio, das escolhas que nós fazemos em cada uma das nossas existências. E a resposta da questão 1007 de O Livro dos Espíritos continua sendo de São Luís. A pergunta é: haverá espíritos que nunca se arrependem? E aí ele responde, o São Luís: há espíritos de arrependimento muito tardio. Pretender-se, porém, que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso, como alguém que dissesse que a criança não pode tornar-se adulto. Então, em algum momento na eternidade, todos os espíritos vão se arrepender dos erros, do mal que cometem e vão partir para o seu progresso, para a sua evolução moral. Na Revista Espírita de 1865, de novembro de 1865, nós encontramos esse trecho da mensagem de Sonnes. Eu não sei como que se pronuncia esse nome, tá? Mas esse espírito, aí ele diz o seguinte: a perfeição é o objetivo, e para atingi-lo, átomos, moléculas, seiva, minério, árvores, animais, homens, planetas e espíritos se empenham nesse movimento geral, que é admirável por sua diversidade, pois é harmonia. Todas as tendências vão ao mesmo fim, e esse fim é Deus, centro de toda atração. Ou seja, todos nós tendemos à perfeição. O nosso destino é chegar à perfeição. Então, é muito bonito. Então, eu achei muito bonita essa frase aí, tá? No livro O Espírito da Verdade, que é um livro do Chico Xavier, do Valdo Vieira, que nós temos a foto deles aí, né? Então eu coloquei uma foto aí do Valdo Vieira mais velho para vocês, né, acompanharem. Os dois já desencarnaram, né? E nesse livro aí nós encontramos então no capítulo 18, item 12, em plena era nova, nós encontramos então uma mensagem de Eurípides Barçanufo, educador, né, que já desencarnou também. Ele diz o seguinte: irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Então, que a gente possa então sair dessa nossa rotina escravizante, né, de só viver para questões materiais, para que a gente possa viver, então, as questões do espírito, para que a gente possa deixar, né, quando o nosso corpo, quando nós desencarnarmos, para que a gente não largue só o nosso corpo, né, que ele se transforma em pó, mas que a gente também deixe alguns ensinamentos, nossas marcas aí entre as pessoas que a gente convive. Concluindo, então, essa apresentação, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Voltamos àquela pergunta inicial. Será bastante dizer sou espírita para seguir Jesus e os ensinamentos dos bons espíritos, dos espíritos superiores? Não, já sabemos que não. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, pelo que as pessoas fazem é que nós reconhecemos se ela segue ou não os ensinamentos dos bons espíritos. E Kardec, ele coloca então essa frase bastante importante. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Então, não precisamos ser perfeitos para que possamos mostrar que seguimos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos espíritos benfeitores, né? Basta, então, ser aquela pessoa que se esforça para dominar as más inclinações. E a partir de agora, então, nós vamos fazer as vibrações para todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Vamos, então,
nos aquietando, nos unindo aos nossos mentores, aos mentores do Centro Espírita Paulo Ortiz, que é o centro que nós frequentamos. Vamos pedindo à espiritualidade que abençoe a cada um de nós, que Jesus possa abençoar aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão em tratamento no nosso centro, que seus nomes estão nas fichas de tratamento, nos cadernos de vibrações, que essas pessoas que vierem em busca de consolo, em busca de cura para os males da alma, para os males do corpo físico, que possam receber o alívio, que possam ter esperança. Nós estamos iniciando um novo ano, que possamos confiar na espiritualidade maior, que vamos receber aquilo que precisamos, que todos recebam alento, o carinho, o amor de Jesus. Estendemos aos familiares dessas pessoas que estão em tratamento, aos familiares encarnados e desencarnados, que todos possam receber essa presença de Jesus em nossas vidas, a presença do mentor espiritual de cada um de nós, do espírito protetor, ou do anjo da guarda, se assim quiser chamá-los. Vibramos também pelo nosso planeta, que a cura do Covid-19 possa vir nesse ano, a cura, a vacina, que a gente possa aprender a conviver de maneira harmoniosa, com respeito, com amor, com os nossos semelhantes, com os nossos irmãozinhos animais, que a gente possa sempre estar atentos para a nossa mudança íntima, nossa reforma íntima, para que a gente possa fazer esforços para a nossa transformação moral. Pedimos em especial pela nossa cidade de Jacareí, pelos governantes, por todas aquelas pessoas que vivem solitárias, pelas que vivem na rua, pelas ruas sem moradia, pelas pessoas que vivem nos asilos, pelas crianças que vivem nos abrigos, por todos aqueles que passam por algum problema de saúde, que estejam internados nos hospitais, nas santas casas, que estejam em tratamento em seus lares, que todos possam ser atingidos, alcançados pelo amor de Jesus, que possam ter esperança, que lembre-se sempre que a vida é eterna, que o Espírito é eterno. Agradecemos aos nossos familiares, agradecemos por tudo que temos recebido, por conhecermos o Espiritismo, por estarmos ligados ainda ao Centro Espírita Paulo Ortiz. Que Jesus possa continuar abençoando a cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, encarnados e desencarnados. Muito obrigada.
Neste momento, então, nós vamos seguir com a prece final. Então, mais uma vez, agradecemos a espiritualidade maior, ao nosso Criador, pela vida, pela reencarnação, por esta encarnação, por mais esse ano que se inicia. Agradecemos a espiritualidade maior e pedimos que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, esteja sempre conosco, nos intuindo, nos amparando e nos mostrando o caminho a seguir. Obrigada, mestre. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço a todos, então, que estiveram aqui conosco até o final, dessa apresentação. Que 2021 seja um ano com muita paz, um ano iluminado para todos, é o que a gente espera, que todos tenham um feliz ano novo. Tá? Muito obrigada a todos e a gente espera que vocês acompanhem a gente durante todo esse ano que se inicia. Muita paz, pessoal. Muito obrigada.